Olá, meus irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente não tem feito o nosso devocional nos últimos dias, mas estamos aqui para partilhar a palavra do Senhor. À medida do possível, a gente vai evangelizando. E no evangelho de hoje, na liturgia de hoje, estamos vivendo ainda esse período em que a liturgia nos trouxe, a vivência da Semana Santa, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e hoje a gente tem o Evangelho novamente quando Jesus ele aparece para os discípulos. E aí quando ele aparece para os discípulos, eles ficam com medo, achando que estavam vendo um fantasma, mas Jesus fala: por que vocês têm medo? Toca aqui, olha o meu lado, vê, por acaso um fantasma, ele tem carne, tem ossos, da forma como eu tenho? Sou eu mesmo, toca aqui, percebe que sou eu, e eu vos falei desse tempo antes. A gente viu os discípulos de Emaús, quando eles caminhavam, e Jesus também caminhava ali com eles, e eles conversando sobre o que tinha acontecido, a situação, mas não reconheceram Jesus. E diante de tudo isso, o discípulo de Emaús, o trecho, a passagem que nos traz o discípulo de Emaús, a passagem de hoje, quando eles veem e acham que é um fantasma, quantas vezes nós não reconhecemos o agir de Deus? Quantas vezes nós não reconhecemos a manifestação de Deus no meio de nós, por meio de livramentos, por meio de palavras que vêm de um irmão que você nunca viu na vida, por meio de uma música, por meio de uma frase, por uma situação cotidiana, mas que é uma resposta àquilo que você tem vivenciado, que Deus quer tocar o seu coração, que Deus quer falar a você. Mas a gente diz amá-lo, a gente diz adorá-lo, e muitas vezes a gente não reconhece o Senhor. E o Senhor diariamente ele vem nos orientando, nos exortando, se revelando a nós. Mas o nosso coração ainda permanece indiferente. Às vezes, diante de tantas decepções, a gente cria como cascas, como crostas de uma árvore que está ali e não permite que se chegue até a parte macia do tronco, mas tem aquela casca dura em volta para proteger. Só que a gente faz uma proteção contra o Senhor. O véu que foi rasgado quando ele deu seu grito e expirou no alto da cruz, a gente vai lá e insiste em colocar de volta. A intimidade que nós podemos ter, a gente insiste em colocar um véu diante do Senhor. E hoje, na celebração, muito ungidamente, o Ministério de Música cantou na comunhão: já não chore, Jerusalém, a alegria voltou, o Senhor está vivo, Ele ressuscitou. E é isso que falta muitas vezes para a gente acreditar. A gente fica ainda crendo, mas crendo pela metade, crendo com tibieza, crendo pela metade, crendo, duvidando. E diariamente a gente não vê o agir de Deus em nossa vida. E às vezes a gente fica buscando o Cristo lá do alto, aquele Deus que está no céu. Mas a gente não se maravilha diariamente e não se deixa conduzir diariamente pela grandeza do Cristo real que está vivo no meio de nós, em corpo, sangue, alma e divindade. Jesus Eucarístico, que deseja nos alimentar, que deseja ser um conosco, que, passando pela cruz, ressuscitando, nos trouxe de volta à vida. Mas a gente insiste em não reconhecer o Senhor. A gente insiste em tantas e tantas vezes fechar os olhos para tudo aquilo que o Senhor tem nos revelado. O Senhor nos dá livramentos, o Senhor ele nos dá palavras, ele nos dá moções, e a gente vai fingindo que não está ouvindo. A gente vai caminhando de olhos fechados. Estamos iniciando uma semana, hoje, primeiro dia da semana, que nós possamos estar arraigados e abastecidos no Senhor, vivendo, sendo conduzidos, guiados por sua misericórdia, guiados pelo Espírito Santo. E que a gente não queira ser Deus de nós mesmos, mas que a gente queira diariamente ser movidos por Ele. Que a gente tenha a humildade de dizer: Senhor, habita em mim. A minha vontade é essa aqui. O meu desejo é esse aqui. Contanto
que a minha vontade e a do Senhor sejam um só. Que a gente possa voltar para os propósitos do Senhor, para o propósito do Senhor, o propósito que Ele tem para a minha vida e que Ele tem para a sua. Se a gente pudesse de fato contemplar as maravilhas e tudo que Deus tem em seu coração a nosso respeito, a gente perceberia que os nossos planos, os nossos projetos são muito inferiores ao que Deus tem reservado para nós. O seguimento do propósito, ele exige renúncias, ele exige sacrifícios, mas é uma recompensa a qual o mundo jamais poderá te dar. E é a única que faz com que nessa vida estejamos vivos e vivamos na alegria da salvação por toda a eternidade. Que Deus abençoe.